Isso é fracasso. Fracasso é quem desiste, quem fica ali insistindo no mesmo erro. Então, assim, as derrotas temporárias são pra gente ressignificar e transformar elas em aprendizado. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast aí do Triunfadores Masters. Nós estamos estudando a Lei do Triunfo do Napoleão Hill e hoje nós vamos conversar sobre a 14ª lição, que é o medo do fracasso. Então, assim, quem vai conversar com vocês hoje, comigo aqui, para que vocês tenham essas informações, é o Flávio, a Daniane, eu sou Cristiano, sou psicólogo. Flávio, quer se apresentar? Fica à vontade. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, meu nome é Flávio. Sou professor de História, de Administração, sou psicopedagogo e hoje vamos falar sobre fracasso. Meu nome é Daniane Fernandes, eu trabalho numa multinacional há 7 anos, sou engenheira civil e eu tenho bastante interesse no assunto de comportamento humano e estamos aqui para conversar um pouco sobre isso. Boa. Perfeito. Então, assim, pra gente dar o start aí, nos sigam lá nas redes sociais, triunfadores.masters, né, Flávio? Isso aí. Compartilha, né? Então, faça todas essas referências aí de rede social. Nos sigam lá no Instagram, no YouTube. E tem muita informação bacana, tem outras pessoas que gravaram outros vídeos também. Super capacitados, super com informações aí pra vocês. Então, não deixe de nos seguir lá. Um abraço a todos e vamos aproveitar aí pra discutir sobre o medo do fracasso. Bom, deixa eu achar aqui as minhas anotações. Vamos lá. O medo do fracasso, o Napoleão Hill, ele traz que não existe um fracasso. Existe uma derrota temporária, né? E o que vocês podem dizer sobre o fracasso e a derrota temporária que o Napoleão Hill traz aí na visão dele? Bom, primeiro assim a gente vai falar sobre fracasso, né? É uma lição, se você olhar, parece uma lição pesada, né? Fracasso. Vamos falar sobre fracasso, né? Já dá uma conotação. Será que Sim. Quem tá escutando a gente aí falar sobre fracasso? O que eu quero saber sobre fracasso? Fracasso acho que vai me atrair pra baixo, né? Mas calma, não é bem assim o que Napoleão colocou dentro dessa lição. Uma lição muito importante, mas quando ele vai falando de fracasso, é legal que dentro dessa lição ele vai dando muito exemplo dele. Ele deixa de citar muitas pessoas e começa a citar os próprios fracassos ou derrotas temporárias que a gente vai discutir aqui. Mas é interessante, porque às vezes a gente olha pelo livro, pela essa lição, acha que tudo é um sucesso. Olha, o Napoleão chegou no ápice, tudo foi mil maravilhas, mas ele vai demonstrar dentro dessa lição fracasso para quem leu, que ele teve diversas derrotas temporárias. Então vamos separar um pouco o que é isso, né? A gente tem a ideia errada do que é fracasso. Napoleão vai colocar que são derrotas temporárias. Sim. Essas derrotas temporárias é conforme como que a gente... O que ela quer dizer com a derrota temporária? O que ela quer dizer? O que ela tem a nos falar? Ele fala de uma linguagem muda, que entre o fracasso que transforma-se em derrota temporária, existe uma linguagem muda. É aquilo que eu tô sentindo quando eu sofro alguma perda, alguma coisa que eu sinto aquele sentimento de fracasso. Ele transforma esse fracasso em derrota temporária naquilo que você absorve dessa linguagem. É uma linguagem muda. Ele vai dizer no livro que é uma linguagem que não fala com você com veemência, mas que você vê através de sinais, que é uma linguagem muda. Eu sinto que é uma derrota temporária. Como é que eu sinto que é uma derrota temporária? A partir do momento que eu me levanto e começo a lutar de novo por aquilo que eu quero. Agora, se eu estagnei, eu aceitei o fracasso e vou viver fracassado pelo resto da vida. Entre fracasso e derrotas temporárias, a gente pode citar aí vários exemplos. Eu gosto de um exemplo muito interessante dentro da filosofia. Eu gosto de trazer isso porque me serve como exemplo e estímulo de vida. A filosofia ela é separada, Cris, em duas coisas, 2 tempos. O primeiro tempo é os filósofos pré-socráticos. Então Sim. Você vê que a filosofia tem os pré-socráticos e pós-socráticos, né? Depois que veio depois de Sócrates. Por que
que aconteceu? O que aconteceu para ter essa separação? Porque quando a gente vai estudar, você fala, é um pré-socrático, veio depois de Sócrates. Porque Sócrates, ele dividiu a filosofia. Porque os pré-socráticos antes, existiam muitos pré-socráticos bons, e hoje a ciência é o que é hoje no mundo todo, graças aos pré-socráticos. Então tínhamos as escolas filosóficas. Aí tinha a escola de contemplação sobre os astros. Olha, a movimentação dos astros no céu é dessa forma. Então ele ia escrevendo, então quem gostaria de estudar os astros, entrava nas escolas dos astros. Aí tinha Heráclito e outros lá que estudava matemática. Olha, a matemática é desta forma. O outro estudava a observação da natureza. Então tudo isso tinha... Os pré-socráticos, eles tinham os estudos individuais deles, mas sempre de observação. Quando chega em Sócrates, é interessante que chega em Sócrates vai falar assim, olha, tudo isso é legal, tudo isso serviu para minha formação, mas tudo isso é válido, mas o melhor conhecimento que você deve ter é conhecer-te a ti mesmo. Então, a partir de Sócrates mudou, que eles começavam a observar eles mesmos. Então, a famosa frase de Sócrates, que é conhecer-te a ti mesmo, conhecendo a ti mesmo, você conhece o universo e os deuses. Enfim, veio Sócrates conhecer a ti mesmo. O aluno dele, que era Platão, falou assim, olha, é legal conhecer-te a ti mesmo, né? Então, a gente tem que... Conhecendo a ti, a gente descobre a verdade que nos interessa, a verdade que nós precisamos. Então veio Platão, colocou a verdade dentro desse conhecimento através da razão. Só que aí o aluno de Platão depois, que era Aristóteles, falou assim, olha, muito bacana a gente conhecer conhecer a ti mesmo, conhecer a verdade através da razão, mas essas verdades vão vir por experiências. Então Aristóteles começa a trabalhar experiência. Então cada vez que você tem uma experiência de sucesso ou fracasso, você acaba observando a derrota temporária que talvez o Napoleão Hill coloca aí, né? E foi surgindo várias outras escolas e até que chegou a escola do estoicismo. O estoicismo, ele trabalha muito essa questão, principalmente entre o fracasso e o sucesso. O que é o sucesso e o que é o fracasso. E como que eu aceito isso dentro da minha vida. Então, depois de 300 anos, aí vem aí um rapaz chamado Zenão de Sítio. E ele era um comerciante muito rico, que talvez hoje seria um rapaz de bastante sucesso. E ele quis ir para Atenas. Atenas era gigantesca no comércio, ele queria expandir o comércio dele. Ele colocou tudo dentro de um navio, as riquezas dele, falou, vamos lá que eu vou montar um baita comércio lá. Quando chegou no meio, o navio afundou e ele perdeu tudo que ele tinha, tudo que ele construiu durante a vida toda, que ele herdou dos seus pais, perdeu tudo. E ele chegou lá com algumas moedinhas no bolso. E ele chegou num jornaleiro total lá e comprou lá um livro de Sócrates e falou assim, olha, eu vou ver porque qual o motivo de eu perder tudo. E ele descobre dentro dessa meditação que o fracasso que ele teve não foi obra que ele quis fazer, foi obra da natureza. Então ele funda o estoicismo através das estoas, monta as escolas e ele fala, tudo que você consegue controlar é sobre sua responsabilidade, mas aquilo que você não consegue controlar, você não deve se preocupar, porque às vezes eu não tenho controle sobre isso. Eu perdi através do fenômeno da natureza, então eu não controlo a natureza, então ele consegue ali, ele desenvolve isso, e vem outro, vem Sêneca, vem Epiteto, vem outros aí, dizendo que entre o fracasso e o sucesso depende da forma como que você absorve. Se você é responsável por aquilo que você fez, então você assuma a sua responsabilidade, mas aquilo que não é da sua responsabilidade, não se preocupe. Então por isso que tá aqui um monte de pessoas aí ansiosas, uma epidemia de ansiedade, pessoas que sofrem por isso porque estão mais preocupados com outras coisas, com aquilo que eles não conseguem controlar. Então assim, voltando entre fracasso e derrota temporária, quando você transforma o seu fracasso em derrotas temporárias, você está acreditando em você mesmo, né? No seu desenvolvimento. Falando, não, eu vou vencer uma derrota temporária, transformei o fracasso em derrota temporária, porque vai se tornar vitória depois. Porque essa eu assumo que é uma derrota temporária e eu vou lutar e vou vencer. Isso eu consigo controlar. Então, é interessante, eu tô trazendo isso para dizer que
que nem tudo na nossa vida a gente vai conseguir tudo que a gente quer mais rápido, no instalar de dedos, não. Mas os fracassos a gente tem que conviver com as derrotas também. Mas eu quero fazer assim, até deixar uma pergunta aí para uma provocação pro pessoal. Se me perguntasse assim, casando aí com a pergunta do Cris, qual a diferença entre a derrota temporária e o fracasso? Então, assim, qual que é a diferença disso? A derrota e o fracasso tem diferença? Claro que tem, é o tempo de recuperação. Se você se recuperar mais rápido, é uma derrota temporária. Agora, se você abrir mão da recuperação, aí se torna fracasso. A desistência. A desistência. Então eu desisti. Eu prefiro desistir de tudo, aí então se torna fracasso. Enquanto você não tiver força, vida, ela vai se tornar um fracasso. E eu adiciono mais uma coisa. Sim, Dani. Quando o fracasso é quando você não aprende nada. Isso é um fracasso. Você teve uma derrota, você não aprendeu nada com aquilo. Qual que é a possibilidade disso, né? Pelo menos a se desenvolver, o que você faria diferente baseado naquela derrota temporária que você teve? Se você não aprendeu nada, isso é um fracasso, né? É um fracasso. E eu tava pensando, né, quando eu tava lendo aqui, quem não fracassa e quem não tem derrota temporária? Quem não faz nada. Sim. Quem não faz nada não fracassa, sabe? Eu prefiro ser lembrada, a pessoa teve uma derrota temporária, né, em aquele momento ser difícil, mas eu estava fazendo alguma coisa, pelo menos eu estava tentando mudar algo na minha história e ver que as pessoas, nossa, ela teve uma derrota, mas, cara, ela tá tentando. Ela tá tentando melhorar de vida, ela tentou empreender, tentou investir numa outra formação na universidade e ela conseguiu. E saber que em algum momento a gente vê várias histórias, né? Tem muitas histórias de empresários, né? Que a pessoa foi e fez dívidas milionárias, né? Eu tava assistindo um podcast do Bruno Cash, né? Ele falou assim, olha, eu tinha uma dívida de 2 milhões de dólares, né? Porque a dívida são calculadas quando a pessoa tem muito em dólar. E aí ele fez essa autoavaliação de tudo que ele errou, né? De tudo que ele assume. Né? Eu acho que outra questão da derrota temporária é você assumir, ser protagonista. Não, realmente eu poderia ter feito de forma diferente, eu errei aqui. E depois ele conseguiu, né, se crescer e pagar tudo que ele devia e faturar, né? E eu acho que o segundo ponto é essa autoavaliação, né? O que eu poderia ter feito que eu não fiz que me fez ter essa derrota, né? Para que ele fala no livro, né, Napoleão Hill, fala que tem mal que vem para bem. Sim. Talvez esse mal vai te preparar para algo maior no futuro, porque você já percebeu que você tem aquela falha. Talvez você não esteja tão preparado, não tenha não sabe fazer a gestão de algo tão bem para que você possa fazer algo maior. Então, vai bem na linha que o Flávio falou. Então, as derrotas temporárias, elas fazem e elas sempre farão parte da nossa vida, porque tem coisas que nós não controlamos, que acaba permitindo que a gente tenha uma derrota. Mas a questão é o que a gente faz quando a gente é derrotado. Eu fui derrotado, né? Tive essa questão. Me coloquei aqui, né, numa situação que não tá legal, mas o que eu fiz pra superar aquilo? O que diferencia quem vai ser fracassado ou não é o que a pessoa faz. Porque se você pensar, em algum momento da sua vida você chegou no fundo do poço, você já tá no fundo do poço, né? A única forma, ou você só tem duas opções: você vai ficar no fundo do poço que você já tá, ou você vai sair de lá. E quem não sai de lá é que é o fracassado. Sim, é aquela frase do Sartre, né? Eu uso muito, né, no consultório, que é: não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Então, assim, não só das pessoas, mas da gente. Tá, o fracasso temporário ali, ele construiu algo para que eu aprendesse, né? Então, assim, o que eu vou fazer com isso? Então, assim, quando eu aprendo, quando eu saio desse movimento de que hoje as pessoas têm esse olhar, né? Até o Mário Sérgio Cortella, ele traz também, né? Um livro dele que chama Não Nascemos Pronto. Né? Porque hoje nós temos quase que a necessidade de já concluir. Né? Eu saio da faculdade, eu já quero ser CEO. Né? Eu entro numa empresa, eu não tenho essa paciência de galgando ali e sendo construído algumas posições. Eu já quero estar pronto. Eu quero encontrar uma pessoa que já, para ter uma relação afetiva, que ela já me entenda e não tem nada construído, eu não consigo construir.
E os fracassos temporários, eles são justamente para isso, para nos ensinar, as derrotas temporárias, para nos ensinar, né, a passar por cima daquilo que não me serve mais, para que venha uma nova possibilidade. Eu estudei a vida inteira exatas. Eu trabalhei em empresa uma boa parte da minha vida, né, fui fazendo vários cursos, né, engenharia, e chegou um momento que eu falei assim, não quero fazer isso a minha vida toda. Então, assim, várias pessoas falam, mas você vai desistir, você vai parar, você tem uma carreira, psicologia não dá dinheiro, né? Escutei muito isso, né? E virei a chave, né? Construí uma nova carreira. Aquilo que para as pessoas parecia uma derrota, foi o começo de uma nova era para mim. Foi uma nova construção. Então, aquilo que muitas vezes que é uma derrota temporária, é um recomeço pra gente. A gente tem que saber usufruir disso. Tanto que o Napoleão Hill, ele traz várias experiências dele de derrotas temporárias. Né? E ele fala que é necessário que todas as pessoas precisam passar pelas próprias derrotas. Porque senão seria fácil aprender com as derrotas da Daniela e falar, não vou fazer daquela maneira. Mas e a minha experiência? Como que eu me senti diante daquilo? Muitas vezes eu acabo não tendo sucesso porque não é amparado na minha frustração, na minha dor, na minha limitação. E muitas vezes eu preciso passar por isso. O processo de dor, a dor, ela só existe para sinalizar que eu preciso de cuidar. Quando eu tô com uma dor na perna, eu vou no médico pra... Nossa, não tem nada. Precisa ter um nervo aqui estourado, precisa fazer uma cirurgia. Então a dor, ela não é para nos causar sofrimento. É para que a gente busque caminhos de cura. Então os nossos fracassos, que o Napoleão Hill diz, que cada pessoa tem que ter a sua experiência... ele diz que senão a gente não pode, não consegue se desenvolver através da experiência do outro. Precisamos ter essas experiências pessoais. E daí eu te pergunto, Flávia, em relação a essas experiências que são determinantes mesmo, podemos acreditar que uma pessoa pode ter êxito numa primeira viagem, sem ter nenhuma derrota temporária? Olha... Ela empreende e já tem sucesso. Ela tem a primeira relação dela e já tem sucesso por toda uma vida. Você acredita nisso? Às vezes a gente fala uma tacada de sorte, né? Chega uma tacada de sorte. Pode acontecer num pequeno espaço de curto tempo, né? Você tem uma tacada de sorte. Eu comprei ações rápidos e de repente um boom econômico, eu consegui um êxito aí de, sei lá, aumentei minha renda rápido. Então, assim, pode acontecer? Pode, mas não é uma regra e isso é quase que raro acontecer, né? Eu acho que as experiências que você tem de derrotas temporárias, ela vai te trazer um crescimento bastante importante. É importante você também ver o fracasso ou as derrotas temporárias do outro, né? Para que você possa aprender também. Mas você observar que essas derrotas temporárias que você tem, ela vai te trazer... ela vai moldar a sua personalidade, né? Você vai ter uma personalidade mais cuidadora de você mesmo, nas suas ações futuras. Falar, não, eu já fiz isso e deu errado, eu vou ter uma consciência de que eu não vou fazer mais isso e vou começar a agir de outra forma para que isso não venha acontecer de novo. Tem a frase aí que todo mundo fala, né? O ditadinho, gato escaldado, né? Tem medo de água fria. Ele só é isso porque ele tem a experiência da água fria, para que ele não, ali eu não vou mais não, né? Quem só vai ter sucesso quem sofreu realmente derrotas na vez. Eu acho que você, por exemplo, né, vai falar de alguém que perdeu um ente querido, que não consegue. Pô, se você já passou por isso, teve a mesma pessoa que teve esse trauma, você fala, olha, eu já sei porque eu já perdi. Então, assim, eu posso até compartilhar minha dor com você, que você vai ver que são quase que parecidos. Não sei se não existe dor igual, mas são meio parecidos. Tem uma familiaridade. Enfim, mas assim, a questão disso, eu tenho um amigo meu que ele passou, né, ele teve várias derrotas, que ele chamava de derrotas, né, ele falava, ele ia em diversas empresas, ele não conseguia na entrevista passar, né, ele chegava assim, na hora final ele não conseguia e ele ia na outra, passava em outros testes, mas chegava no final ele não era nunca contratado. Então assim, ele foi diversas entrevistas e ele falava, o que eu devo fazer? O que tá errado, né? E realmente toda a construção do currículo dele era boa, porque era chamado, ele era selecionado, só não era aprovado no momento que tinha. E eu conversei com ele sobre isso, que eu falei assim, olha, a aprovação não depende de você.
A aprovação depende de outras pessoas, né? São outras pessoas que vai te aprovar. O que você pode fazer é tentar melhorar em cada entrevista. Então, você fala, olha, eu não deveria falar isso, ou deveria acrescentar mais alguma coisa, mas a aprovação em si não depende de você. E eu descobri na segunda conversa com ele que o problema que ele estava tendo nessas entrevistas é que ele sempre ficava com um nervoso da pessoa aceitar ele no momento da entrevista. Não ele conseguir ser verdadeiro ali. Ele ficava sempre pensando, será que ela... Na hora que ele falava, a mente dele falava, será que ela tá me aceitando? Será que ela tá gostando do que eu tô falando? E ele ficava mais preocupado no que a pessoa ia falar na próxima pergunta do que ele realmente estava sendo verdadeiro. E ele foi se acalmando nas próximas, até que passou muitas entrevistas, ele conseguiu entrar, ter uma aceitação no mercado de trabalho. Mas esses fracassos, Cris, Napoleão, ele teve muito fracasso ou derrotas temporárias, né? Ele teve essas derrotas e serviu para o crescimento pessoal dele. Sim. E a vida, quando você vai tendo, ela te dá alguns sinais do que você precisa melhorar. São a linguagem muda que eu falei aí na primeira, que ela te dá esse sinal para você, opa, peraí, eu já passei por isso. Teve contar uma experiência, eu contei na lição retrasada isso, mas eu acho que vale a pena contar. Eu fui dar aula de manhã e não foi uma aula legal. Senti que o ambiente não estava bom. Eu também não estava com aquela vibe toda. Acho que eu acordei com o farol baixo naquele dia. E nada estava funcionando. E acho que a semana não foi legal também. E eu tinha uma aula no final da tarde, de novo. E à noite tinha outra turma. E dentro desse intervalo, eu falei, eu preciso pensar alguma coisa. Não foi legal, meu dia não tá legal. Eu acho que a turma da tarde não vai ser legal também. E à noite, porque eu preciso dar uma melhorada aqui. E eu lembro que eu parei numa feira, tinha um caldo de cana lá. Aí eu falei, vou tomar um caldo de cana com o tiozinho ali. Aí nisso que eu falei, olha, eu quero um caldo de cana. Ele falou, com limão ou com abacaxi? Né? Caldo de cana, garapa, como vocês acharem aí melhor. Puro. Chegou mais 3 pessoas lá. Falei, olha, eu também quero caldo de cana, eu quero puro. Todo mundo puro. Então ele falou, vou fazer numa jarra só. E ele pegou 3 maço aí, não sei se fala isso, de cana, e colocou dentro do engenho ali, pra triturar ali, né? E nisso, quando ele colocou a primeira, e eu parado, observando um sol mais ou menos, eu olhando, pensando, mas observando o trabalho dele, né? E pensando com a minha cabeça longe. Falei, eu preciso pensar numa outra forma de dar aula. Passou a primeira cana. Desceu o jarro de suco da cana ali dentro da jarra. Ele dobrou. A cana que ele passou, dobrou, jogou de novo. E caiu mais suco de cana ainda. Ele dobrou de novo mesmo o bagaço e jogou. Daqui a pouco ele fez uma bola do bagaço e nisso o lixo tava cheio de bagaço. Mas ele fez uma bola e colocou, passou de novo e caiu mais caldo de cana. Falei, agora esse tiozinho vai pegar esse negócio e vai jogar no lixo, né? Não é possível. Nada, ele enrolou de novo e jogou lá. O motor começou a bater. E passou. E caiu mais caldo de cana. Eu falei, caramba, que estranho isso, né? Eu observando aquilo, tomamos um caldo e fui embora. Você acredita que eu pensei dessa forma? Parece coisas de doido isso, mas foi a forma que eu consegui enxergar uma lição. Mas talvez chegue essa linguagem muda aí que eu falei na primeira pergunta. O senhor, ele representava ali, eu representava ali a cana. E por mais que os bagaços, eu tava um bagaço naquele dia, eu acreditava que, eu falei, ainda tem um caldinho aqui que vai ser o suficiente que possa alimentar as pessoas, nutrir as pessoas, dar alguma coisa. E às vezes a gente se sente assim, será que eu vou conseguir? As derrotas temporárias te deixam pra baixo. Sim. Não adianta eu falar que não, olha, eu sou o super-homem, maravilha, que tudo. Não, ela te coloca pra baixo. Mas a vida nessas derrotas, ela vai dando pequenos sinais que para você, que de aprendizagem, falar, não vou por esse caminho e eu vou fazer de outra forma. Então a gente tem que estar com atenção máxima dentro das derrotas. A derrota te coloca para baixo, mas espera aí, onde que eu errei? Vou começar a observar aqui que eu posso achar que é a resposta do que eu preciso.
Então, assim, as derrotas temporárias, você precisa de resposta por aquilo. Talvez você não escuta essa resposta, mas talvez ela te dê alguns sinais que você consiga observar. Perfeito. Profundo, né? Sim, sim. muito bacana. Vai E embora. aquilo, né, que ele traz também que em cima dessas derrotas temporárias, muitas vezes se levantam, e a gente precisa prestar atenção que tem muita gente que louva as nossas derrotas, que torce pelas nossas derrotas. Quando você fala assim, eu vou conseguir tal objetivo, as pessoas do fundo falam assim, tomara que... Vamos ver se ele vai conseguir mesmo. Uhum. E muitas vezes, esse questionamento não são dos nossos inimigos, mas são dos nossos amigos. E ele diz que os nossos amigos, eles não são verdadeiros. Porque se eles estão vendo que você está indo num caminho que vai te trazer uma derrota temporária, eles ficam assistindo, mesmo percebendo, só que eles falam, não, se eu falar pro Flávio, ele vai ficar chateado comigo. Então, não falo. Se eu falar pra Dani, ela nunca mais vai conversar comigo, porque eu sei que ela é sentida, então os nossos amigos nos poupam. Ele diz que os nossos amigos não são verdadeiros. Os verdadeiros, em cima dos nossos fracassos, são os nossos inimigos. Se nós queremos crescer, nós precisamos prestar atenção aos nossos inimigos, porque eles sim têm um olhar mais crítico a nosso respeito. Então eles olham justamente nas nossas fraquezas, que é onde que nós precisamos melhorar para que a gente supere esses fracassos temporários. Então ele diz que o inimigo ele é muito mais verdadeiro na questão da expressão, né, do nosso comportamento. E aí entra naquilo dos nossos ambientes. Muitas vezes a gente está num ambiente que às vezes a gente confia nas pessoas, partilha dos nossos propósitos e acaba não acontecendo e a gente se frustra. Qual que é a sua visão disso, Dani? Né, dos ambientes, das pessoas que se relacionam para contribuir para a nossa superação aí nas nossas derrotas temporárias? É um ponto interessante essa colocação, né, que o Napoleão Hill traz, né, dos nossos amigos não ser verdadeiros. Porque se são nossos amigos mesmo, deveriam ser verdadeiros. Mas acredito também que falta bastante maturidade nas relações. Sim. Porque, independente se eu vou me magoar ou não, se você está enxergando uma oportunidade que eu não estou vendo, você tem que falar. Eu falaria. Sim. Eu falaria. Né? Se você está enxergando algo que você pode, né? Não quer dizer que a pessoa vai fazer, mas você está transmitindo a sua opinião para que aquela pessoa, de uma maneira boa, né? Com as intenções boas, para que aquela pessoa não se magoe, não acabe sendo prejudicado, ok. Não quer dizer que a pessoa vai seguir, mas que você fez sua parte. Sim. Né? Desde que aquilo não venha boicotar o projeto do outro, né? Também o papel do amigo não é esse. Sim, sim. Eu acho que é um ponto importante a gente sempre estar alerta com quem a gente coloca na nossa vida. E um negócio que eu acho que é uma das decisões mais importantes das pessoas é com quem elas se relacionam. Sim. Inclusive afetivamente. Quem que você vai dar intimidade é a questão mais crucial da sua vida. Porque vai estar muito íntimo, muito próximo. O poder da influência que aquela pessoa tem sobre a sua vida, trazendo coisas positivas, pensamentos, comentários, é muito grande. Sabe? Se eu tenho a seguinte questão: se não agrega, não faz sentido fazer parte. Não faz sentido. Se aquilo não tá me ajudando a ser uma pessoa melhor, então não faz sentido. Eu tenho uma questão pra mim, né? Eu sou a pessoa que eu gostaria que as outras pessoas, que eu gostaria de ser para as outras pessoas, sabe? Eu tento ser quem eu gostaria de encontrar na minha vida. E eu tenho certeza que a partir disso eu acabo traindo quem é semelhante. Sim. Sabe? Então eu acho que o exercício que todo mundo deveria fazer é pensar assim: eu sou a pessoa ideal que as pessoas gostam de se relacionar? Ou você também é aquela pessoa que mira o sono dos outros? Você não gosta que mire os seus, mas talvez os seus comentários, ou a sua falta de incentivo, ou a sua falta de dizer uma palavra positiva, ou dizer palavras negativas, atrapalhe os outros. Então seja a pessoa que você gostaria na sua vida. Então eu vejo essa questão. E no âmbito familiar, eu sei que muitas vezes, né, vem e sempre aquele olhar também de amor, sabe, Cris? Por quê? Muitas vezes eu vejo isso porque eu tenho meu pai e minha mãe. E meu pai, ele teve uma criação. Não justifica. Mas eu sei que ele também teve os desafios dele, que permitiu, né, que influenciou ele ser o jeito que ele é. Sim. Né? Não justifica, porque ele pode mudar.
Que nem a gente tá falando, ele pode transformar, ele pode buscar ser uma pessoa diferente, ok? Mas eu tenho que ter aquele olhar que, né, tudo influenciou. Só que eu também não posso deixar que aquilo atrapalhe eu de ser quem eu preciso ser. Perfeito. Então, assim, é sempre entender quem é o outro e quem você é. Então, assim, se eu tenho pra mim, independente se é familiar ou não, se aquilo te destrói, não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Então, faça a política da boa vizinhança, entendeu? Cumprimente as pessoas, sejam educadas, mas não deixe as pessoas entrar dentro de você, entrar assim na sua linha tênue de que vai te atingir. Sabe, as pessoas estão na sua vida, mas até certo ponto. Até certo ponto. Aquilo que vai te impedir de evoluir, de construir aquilo que é seu propósito definido, que vai te atrapalhar de cooperar, não faz sentido. Perfeito. Perfeito. Eu tive uma experiência essa semana de um rapaz, um amigo meu, uns 10 anos que a gente não conversava, e sem querer ele tava com o carro da empresa dele na frente do prédio onde eu moro. E eu chegando, ele, ô Flávio, tudo bem? Eu falei, ô, tudo jóia. Eu conversei com ele, fiquei conversando com ele um tempão. E por incrível que pareça, ele só... a gente tinha uma amizade antes, fazia muito tempo, uns 10 anos que a gente não se falava. E ele foi, a gente falando alguma coisa do passado e falando... E ele contando algumas coisas dele. Engraçado que tudo que ele falava era negativo. Tudo que ele falava, em vez de ele trazer algumas lembranças boas da que a gente passou, mas ele trouxe muita coisa estranha, só falando de tragédia, só falando dos acontecimentos. Não que a gente não deva conversar sobre os nossos problemas, não foi nem problema, mas a conversa ficou em torno sempre de uma coisa negativa. Sempre negativa, sempre negativa. E eu lembrei de uma fala do Juninho, do Júnior, que faz parte aqui do nosso Mastermind. E o Júnior disse num dos episódios uma coisa muito interessante que me marcou. Ele falou assim, que existem vários poderes hoje no mundo, né? Tem o poder de alguém que exerce um cargo, é um poder. Olha, tem um policial, tem um juiz, tem esse tipo de poder porque é o cargo que exerce. E tem outros poderes que você pode colocar aí que você acha de poder. Mas tem um poder que você tem que eu aprendi a usar esse poder depois de 40 anos. Que é o poder de decisão, de falar, obrigado amigo, eu tô indo embora, essa conversa não tá legal pra mim. Esse é o maior poder que você tem. Perfeito. De você tomar a decisão, olha, o ambiente não tá legal pra mim. Obrigado, gente, ó, eu preciso ir, eu preciso sair daqui. Esse é o maior poder que você tem. Não é o seu dinheiro, não é onde você mora, seu staff. O maior poder que você tem é o poder de decisão. Se não tá legal pra você, você tomar a decisão. Então, exerce esse poder. Então, o Júnior colocou muito bem. Falou, pô, demorou tantos anos pra eu aprender isso, que às vezes eu ficava num lugar que eu não queria ficar, mas tô lá porque, né, respeito a ele, respeito a ela, mas não. Então, ele exerceu esse poder, eu achei muito interessante, porque ele falou e essa semana eu usei. Eu falei, olha, muito prazer, legal ver. Mas eu até subi, quando eu lembro que eu cheguei no apartamento, eu falei, nossa, que conversa pesada. Que não é uma coisa estranha, eu acho que é uma coisa chata. Não foi legal, talvez não foi um dia legal, mas eu acho que essas coisas você acaba sentindo. Você acaba percebendo que quando não tá bom pra você, não tá legal, poxa, toma essa decisão, não queira não ser verdadeiro com a pessoa, porque não seja desonesto com você mesmo, né? Não tá bom, meu, olha, seja não verdadeiro, alimenta, né? Não alimenta isso, porque isso pode fazer mal e pode fazer mal também para outra pessoa. Então, esse poder é um poder de decisão, é muito importante a gente validar ele e exercer esse poder. Não tá legal para mim, não tá. Eu acho que falta coragem pra gente fazer isso também, né? Não é qualquer um que tem essa coragem de, olha, desculpa, até às vezes sente vergonha, mas quando você vai construindo a sua personalidade, quando você tem essa, meu, isso aqui não é pra mim, não vou
não vou continuar sendo influenciado por algo negativo que vai me atrapalhar. Eu acho que a gente fala desde aí do começo do livro sobre como que isso tem atrapalhado o desenvolvimento. O Mastermind é construído com a positividade entre as pessoas, a união entre as pessoas, a cooperação, e eu vou deixar sendo influenciado por isso. Eu acho que isso não vale a pena, não. Então eu lembrei do Juninho, um abraço aí pro Júnior, que faz parte, eu lembrei e consegui exercer isso aí. Eu acho que foi muito importante, foi muito válido. Sim. Que é aquela. É o se importar com o que o outro vai falar, e não importa se é amigo ou inimigo. Sim. Mas ficar de forma negativa na visão das pessoas. Só que muitas vezes tá fazendo mal pra gente. Né? Então, assim, essas relações que a gente chama hoje, né? Tem um vocabulário de tóxico. Né? A gente traz essa toxicidade para nossas vidas muitas vezes, e isso faz com que a gente se sinta derrotado o tempo todo. Porque tudo que a gente vai falar vai torcer o nariz, vai criticar, e daí a gente sai dali muitas vezes murcho. Né? Pensando, poxa, será que eles têm razão? E aí é importante a gente aprender o quê? Usar o nosso filtro, que é a questão do autoconhecimento. Todas as informações que chegam sobre mim, eu olho e falo, peraí, será que o Reinaldo falou que eu sou displicente, né? Deixa eu olhar se eu sou mesmo. Porque se fizer sentido, eu tento melhorar. Se não fizer sentido, eu refuto. Então, assim, aprender a ter esse olhar para conosco e essa compreensão que você estava falando de maturidade, que vem através do autoconhecimento, de olhar e falar assim, não, peraí, nem tudo que as pessoas acham está ligado ao meu respeito. E eu preciso entender isso, que muitas vezes pode ser uma projeção da pessoa. Então ela projeta em mim algumas derrotas dela, que eu assumo, né, me sinto mal, e eu vou convivendo com aquela pessoa porque eu gosto muito dela, só que ela tá roubando ali a minha saúde emocional, a minha força, a minha coragem para ter o meu propósito e realizá-lo. Então muitas vezes, pra gente se relacionar com esse tipo de pessoas e ambiente, a gente precisa ter o poder da decisão. E um detalhe, né, que ele fala sempre, né, pra gente enfrentar os fracassos e as derrotas temporárias, ele diz que a gente tem que fazer mais do que nossa obrigação sempre. E como que você vê isso, Dani? Sim, ele fala assim, é fazer mais do que a nossa obrigação. Na verdade, é o que o sentimento de fazer mais do que a nossa obrigação significa para nossa vida. Quando você chega no final do seu dia, sabe quando você chega no final do seu dia e fala assim, seu dia foi produtivo, você fez várias coisas que faz sentido para você, você se sente realizado, você, nossa, eu fiz tudo que eu me comprometi, fiz tudo que fazia significado para mim. Então, assim, fiz mais do que eu imaginaria ter feito no começo. Então, tudo isso traz aquele sentimento de realização, né? Traz aquele sentimento de, nossa, empoderamento. Traz um sentimento pro ser humano, assim. Então, eu vejo que fazer mais do que não, porque entra aquele sentimento, aquele pensamento medíocre, né? De medíocre no questão, né? Como a gente fala, medíocre não é uma palavra ruim, é a questão da média. Não, mas eu só pago pra isso. Eu só pago pra entregar isso aqui. Por que eu vou fazer a mais? Porque a mais diz a respeito de muita coisa. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que proteger é o nosso nome. Então, quando eu dou a mais, não é pelo que a empresa tá me pagando, mas diz respeito a quem eu sou. Eu sou uma pessoa que eu posso contribuir mais, que eu posso entregar mais, que eu sei mais do que eles estão me confiando, mas eu tenho capacidade de mais. Então, diz muito mais do que só fazer. Diz muito mais sobre o que a gente é. Então, quando ele traz essa questão de fazer mais do que obrigação, eu vejo também que o dinheiro é consequência. Sim. De você começa a fazer mais do que a obrigação. Todo o seu redor começa a acontecer. Porque se você faz mais do que a obrigação, você vai ter mais resultado. Então, o dinheiro ele vai vir. Ele vai ser consequência das suas entregas, daquilo que você está buscando. Sim. Sim, aproveitando o gancho, né, eu lembro dessa lição, quando ele vai dizer também que a maioria das pessoas trabalham para outras pessoas, né? Eu ia falar isso agora. Trabalham para outras pessoas. E essas pessoas, muitas delas sonham em ter o seu próprio negócio, né? Abrir a sua própria empresa. Sua independência financeira. Independência financeira e tudo mais, né? Então a gente tem essa certeza, é uma certeza mesmo, talvez isso que ele colocou é uma realidade, a maioria das pessoas pensam nisso. E eu vou mais além, porque eu fico perguntando assim, como eu vou ter minha independência financeira ou como eu vou abrir minha própria empresa se eu não tenho um capital?
né, para que eu possa fazer isso? Eu acho que como é que eu vou fazer? Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou conseguir? Então, assim, ó, quando ele coloca se você fazer muito mais do que aquilo que você é pago, é que a gente é acostumado, a gente tem uma cultura de fazer sempre o mínimo. Sempre, o mínimo tá bom. Tá bom. Eu falo isso porque eu vivi isso, né? Eu acho que eu tenho a lição fazer mais do que a obrigação. Eu já contei isso aqui, que eu era desse tipo de pessoa. Pra que eu vou fazer mais do que eu sou pago? Né? Eu não tenho nada a ganhar com isso. Mas aí veio a lição que me confrontou isso. É uma mentalidade de derrota, né? É uma mentalidade de derrota. Eu ficar sempre fazendo o mínimo, isso só vai me colocar sempre ser uma pessoa limitada com aquilo. Quando eu faço algo a mais, embora na nossa cabeça quem vai ganhar é quem me paga, mas isso é pra mim. Isso é meu, eu tô me mostrando, é o meu serviço, é o jeito que eu faço que vai me atrair coisas e oportunidades que eu vou conseguir. Eu fazendo o mínimo a vida toda, vira até um hábito de você sempre fazer o mínimo. Eu não vou você usa o mínimo na sua própria casa, quando você vai fazer alguma coisa, tá bom assim. Desse jeito, pra que eu vou colocar uma toalhinha? Pra que eu vou estender? Pra que eu vou comer de qualquer jeito? Porque você sempre tá acostumado com qualquer coisa. Isso vai afetar a sua vida em outras coisas, em outras áreas. Então, assim, ele coloca isso, inclusive na nossa edição, página 595, que ele vai colocar que você fazer o mínimo o tempo todo. E você, às vezes, acaba fazendo tudo por obrigação. E você não acaba desenvolvendo como pessoa, como um profissional bem sucedido. Então, eu acredito que se você tirar essa mentalidade de fazer o mínimo sempre, se você tirar isso, talvez você vai começar a ver coisas maiores na sua frente. Mas enquanto você tiver com essa mentalidade de fazer sempre o mínimo, fazer o que eu sou pago, você vai continuar a sua vidinha o tempo todo mediana. E a vida mediana e não vai ter sucesso. Mas esse ponto que você trouxe é bem interessante, essa questão do merecimento, né? Se você tem um merecimento, eu vou fazer o mínimo, eu posso fazer o mínimo, você tá diminuindo o seu merecimento, porque você vai aceitar qualquer coisa. Sim. Você vai aceitar qualquer tipo de Você vai ser avaliado por isso. Você vai ser avaliado por isso. Você vai sentar na sua casa, vai entrar na sua casa, vai ver uma parede trincada, vai falar assim, normal. E não é normal. É comum ter uma trima, mas não é normal. Então, assim, a gente começa a aceitar várias coisas, aceitar qualquer tratamento das pessoas, porque o nosso merecimento tá baixo. Mas quem causou esse baixo merecimento? Nós mesmos. Sim. Então, assim, acho que ele traz esse pensamento que a gente só consegue superar os nossos fracassos, as nossas derrotas temporárias fazendo mais. Porque a gente esquece que nós estamos sendo vistos. O que eu sempre falo, antes de você vender qualquer produto, ou qualquer trabalho, qualquer serviço, o que você vende é a sua imagem. Então, se eu tenho uma imagem de que o Flávio sempre foi negligente em todo lugar que ele trabalhou, eu vou querer me associar a ele para dividir um projeto com ele. Vou dividir um projeto com alguém que fala, nossa, tem uma referência. Nossa, a Daniane, ela se dedica, ela é dedicada. Mas o Flávio, eu queria trazer o Flávio. Mas o Flávio, ele não se dedica tanto. Então, assim, a gente acaba não pensando na gente. Né? A gente acaba sendo negligente com o outro e negligente conosco. Então, assim, eu acho que quando ele traz esse pensamento de fazermos mais, né, do que a obrigação, para que a gente supere os nossos fracassos, também a gente precisa entender que a gente está sendo visto. Né? E aquela coisa, né? Se eu sou visto de forma negativa, é assim que as pessoas vão nos rotular e vão confiar no nosso trabalho e na nossa pessoa também, né? E a gente está finalizando, né? E eu queria deixar para vocês aqui uma reflexão que é do Nietzsche. O Nietzsche, ele diz assim que aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar qualquer de todos os comos. Quem tem um propósito não se rende aos fracassos. Qual mensagem vocês dariam para essas pessoas? Né? Baseado nessa frase do Nietzsche que está relacionada justamente a toda essa lição do fracasso. Né? Quem tem um propósito enfrenta qualquer como. Como que vocês veem isso? Deixe uma mensagem aí para os nossos seguidores, para o nosso público. Eu vou recorrer ao livro, né? A nossa lição. Quero deixar aqui uma bela lição que acho que tem tudo a ver e encaixa com isso. Diz assim, página 605. Quem nunca sofreu
nunca viveu de todo. Quem nunca fracassou, nunca lutou nem se esforçou. Quem nunca chorou é também estranho ao riso. E quem nunca duvidou também nunca pensou. Então eu quero deixar essa mensagem final dizendo que quando você não sabe o que você quer, quando você não tem uma identificação daquilo que você faz, você automaticamente, qualquer barreira, qualquer dificuldade, você se sente fracassado, você se sente derrotado e você não tem força. Porque quando o fracasso é da reação. Se eu não tenho uma reação, eu vou continuar sendo fracassado, senão é uma derrota temporária. Então, se eu não tenho essa força, às vezes falta essa força. E como que eu vou superar? Onde eu vou buscar essa força? Quem nunca fracassou nunca vai ter o gosto do sucesso. Quem nunca chorou não sabe o valor do sorriso. Então tem várias outras formas, mas se você dá valor nas pequenas coisas que acontecem no seu dia, dá valor em pequenas coisas, pequenos gestos, e talvez você vai conseguir encontrar a solução, vai encontrar a força que você precisa para lutar. Talvez muitas pessoas aí tá nos assistindo, tá passando por vários problemas. Eu sei que os problemas existem, as tragédias existem, os fracassos existem e as derrotas temporárias existem. Basta você acreditar em você, ter aquela força. Voltando lá, é aquele bagaço, tá? Vai pro lixo? Não, acho que dá um caldinho ainda em conseguir identificar essa força. Muito bacana. E você, Daniane, qual a mensagem que você deixa para as pessoas? A mensagem que eu deixo é que ninguém tem o poder de te rotular como fracassado. Perfeito. Começa por aí. Você que se permite dizer que é fracassado. As suas atitudes que diz que você é fracassado, né? Você que faz isso acontecer. Então, é essa questão. As derrotas, ressignificar as nossas derrotas. As nossas derrotas são temporárias. E elas também são os nossos maiores aprendizados. As derrotas, elas que vão levar a gente para um patamar elevado. Porque quando você fala assim, nossa, eu peguei esse caminho, passei por isso, você já vai aprender a lição. Sim. Agora, fracassado é quem faz a mesma coisa 2 vezes. Já viu que o negócio não deu certo, tá ali, investindo naquele mesmo erro. Isso é fracasso. Fracasso é quem desiste, quem fica ali insistindo no mesmo erro. Então, assim, as derrotas temporárias são pra gente ressignificar e transformar elas em aprendizado. Perfeito. E a mensagem que eu deixo para vocês, né, é aquilo, né, como o Napoleão Hill traz, não só dos inimigos e dos amigos, mas a gente saber receber as nossas críticas e não levar para o âmbito pessoal, não ficar ofendido quando nós temos uma crítica, quando nós passamos por uma derrota temporária. Mas muito pelo contrário, acolher isso de forma que a gente possa utilizar essa força, essa energia, né, para passar por cima aí das nossas derrotas temporárias. Então a gente tá junto aí, conte com, né, os triunfadores masters aí pra gente crescer aí junto sempre, se desenvolvendo. Então nos siga lá nas redes sociais e é isso. Até a próxima lição. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau, tchau.